Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Max Pereira e esta é mais uma prosa de terreiro aqui no seu terreno do galo. Mais um clássico, mais um jogo tenso, pegado, pesado, contra o nosso mais tradicional e polêmico adversário regional, o time azul. Mas eu gostei do que eu vi. Eu tenho impressão, inclusive, que o torcedor do Atlético saiu mais satisfeito do que o cruzeirense. Não é porque o time pior conseguiu empatar com o time menor, nada disso, eu não vou nem entrar nessa discussão. Mas é porque o Atlético, no meu entendimento, jogou melhor, mostrou mais futebol do que o adversário. Faltou contundência na finalização, faltou acerto, né? Faltou mais qualidade, né? Faltou mais firmeza na hora da finalização. Tanto é que o Atlético criou situações de gol dentro da área do adversário, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Poderia ter feito gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo, criou mais chances de gol dentro da área. E o Cruzeiro não conseguiu nenhuma chance de gol, não finalizou uma vez sequer a gol dentro da área. A única jogada de perigo, uma bola cruzada da direita, que atravessou toda a área no segundo tempo, mas nada disso. E para demonstrar que isso que eu estou falando é verdade, eu quero lembrar que o Caio Jorge, o centroavante azul, foi engolido pela zaga do Atlético. Ele só apareceu quando ele agrediu o Juan Tressoldi e quando ele praticou um antifutebol sujo. Aliás, deveria ter sido expulso e não foi por omissão desse árbitro. Tá? Mas, e veja bem, o Atlético poderia, inclusive, no segundo tempo, ter virado o jogo, matado o jogo com duas chances criadas. Uma com Alan Minda, outra com o Cissé. Minda chutou fraco, xoxo em cima do goleiro. E Cissé, quando se viu cara a cara que poderia fazer o gol da virada, o gol da vitória, se assustou, teve aquela ansiedade, o medo de errar e errou. Acabou chutando de forma tosca, de forma muito ruim para a linha de fundo. Mas são coisas do futebol, isso acontece. Mas o 1-1 ficou de bom tamanho pelo que aconteceu no geral. Já que apesar de ter sido coletivamente, ter tido momentos melhores do que o rival, tanto que durante todos os 90 minutos a torcida do Atlético lá esteve em menor número, ela cantou, ela torceu, ela jogou junto, ela fez o time sentir a sua presença lá, enquanto grande parte do jogo a torcida do adversário estava calada. Não? O Atlético mostrou que o galo está afinando o bico. E isso me deixou feliz. É lógico que quem se lembra do Atlético de pouquíssimo tempo atrás, aquele Atlético que o Bar me encontrou quando aqui chegou, se surpreende. Eu mesmo me mostro absolutamente surpreso. Eu não acreditava mais que o elenco do Atlético, esse elenco do Atlético, fosse funcionar como grupo. Tamanho o seu esfacelamento mental, moral e emocional. Mas Barba, sua comissão técnica e o Guilherme Alves, gerente do Atlético de um tempo para cá, estão fazendo um trabalho primoroso. O time do Atlético hoje entra em campo mais leve, mais solto, mais confiante, com mais alegria de jogar, gostando de estar junto, gostando de jogar, confiante, não se entregando, lutando. E coletivamente o time do Atlético está mostrando um futebol mais eficiente. Não é fácil ganhar do Atlético. Não é fácil fazer gols no Atlético. O clássico mostrou isso. O gol do rival foi um chute no meio da rua, extremamente feliz do Arroio, numa jogada que o Atlético tem que ficar vigilante para o próximo jogo, porque sempre o jogador de meio, e nesse último clássico foi o Matheus Pereira que caía pelo lado direito, e o Arroio penetrava por dentro, abrindo espaço, puxando a bola para a perna esquerda. Preciso que o Atlético fique mais atento a esse tipo de jogada. Mas foi uma jogada extremamente feliz do atacante cruzeirense. Como foi uma jogada extremamente competente do bom Renan Lodge ao fazer o gol. Renan Lodge fez uma partida tática muito interessante, com intensidade coletiva, com movimentação coletiva, com um jogo muito interessante, ora indo pelo flanco, pelo corredor, pelo lado esquerdo, ora entrando por dentro, abrindo o flanco, seja para o Coelho quando havia inversão, seja para o Bernard cair por ali, às vezes até para o Cassierra que saía da área naquela sua movimentação característica,
cair por ali. Então foi muito interessante essa movimentação do Atlético, muito interessante isso que aconteceu. É claro que é um time ainda em evolução, em trabalho, né? Fred fez a sua primeira partida como titular e careceu, evidentemente, de um maior entrosamento, apesar de lá atrás, algum tempo atrás, ter jogado com o Bernard e ter jogado com o Maicon no Shakhtar Donetsk. Eles já se conhecessem de lá. Mas já tinha muito tempo que não jogavam juntos e a realidade tática, futebolística e dinâmica do futebol europeu é uma, aqui no Brasil era outra, completamente diferente. Então, mas mostraram ao que veio, Fred mostrou que ainda tem muita bola para jogar, para entregar. Então, muita coisa interessante. Por fim, a zaga do Atlético merece todos os elogios. Primeiro com o Tressoldi, agredido, covardemente agredido, né? E com o Vitor Hugo, que fez, na minha opinião, uma das suas melhores, se não a melhor atuação, partida dele com a camisa do Atlético, mais seguro, com mais personalidade. E o garoto Vitão, que esbanjou personalidade, categoria, tranquilidade, mostrando que essa jovem promessa já é uma realidade em concretização. Mas fica um alerta para a torcida do Atlético. Não se assustem se dá um jogo daqui para frente, ele jogar mal ou cometer uma falha, isso faz parte. E aí, eu tenho certeza que a comissão técnica do Atlético, o Bar, os jogadores já sabem disso, já estão mostrando para ele: garoto, você não está sozinho, porque ele está jogando bem, mas é garoto. Garoto, você não está sozinho. Isso tem que se falar com o Cissé, tem que se falar com o Passinho e com qualquer outro garoto da base da sala. Você não está sozinho. Nós estamos com vocês. E a torcida do Atlético tem que reagir da mesma maneira. Por fim, um alerta para a diretoria do Atlético. Além da punição severa que Caio Jorge merece pela agressão covarde, que poderia ter causado até a morte de Juan Tressoldi, o árbitro tem que ser punido, tem que ser afastado, não pode apitar mais jogos do Atlético em função das suas graves omissões. Quando Tressoldi saiu, que já sofreu uma outra falta covarde, agressiva do jogador que merecia cartão amarelo, o árbitro chegou a tentar impedir que o médico do Atlético atendesse o Tressoldi, que mostrava confusão mental. Rodrigo Lasmar temia por uma concussão cerebral, que seria uma contusão gravíssima que poderia provocar o fim da carreira do jogador. E o árbitro insensível, covarde, insistia para que o médico do Atlético saísse de campo e o jogo reiniciasse. Isso não pode ficar barato. Estou cansado de ver o Atlético ser tão maltratado no jogo dos bastidores. Chega! Eu sou o Max Pereira e esta foi mais uma prosa de terreiro aqui no seu Terreiro do Galo. Até mais!